Minha saudação a todos vocês, amigos e amigas que nos acompanham neste momento. A minha saudação à Diocese do Rio Grande, que está celebrando 50 anos da sua instalação. Minha saudação a Dom Ricardo, que me convidou para esse momento para participar dizendo uma palavra sobre a Eucaristia, sobre os jovens que descobrem e que vivem a Eucaristia. Minha saudação a Dom José Mário, Bispo Emérito, e especialmente a vocês, queridos jovens, razão pela qual nós estamos neste momento aqui presentes, dizendo uma palavra. De fato, a escolha do assunto ela é muito importante. O que ela diz assim? Jovens que descobrem e vivem a Eucaristia. Eu diria assim, nós temos aqui jovens que descobrem e que vivem a Eucaristia. 4 grandes pontos norteadores. Eu vou falar nesse momento 2 grandes pontos. Vamos ver se nós vamos conseguir nos acompanhar esse momento. O primeiro grande ponto, que a Eucaristia exige um caminho anterior, um caminho de buscar, de aprofundar, de entender, de procurar viver devagarinho aquilo que ela vai nos apresentando. Porque tudo aquilo que a igreja faz, a igreja visa levar as pessoas a compreenderem, participarem, viverem e testemunharem aquilo que lá na Eucaristia nós celebramos todos os domingos. De fato, a nossa vida cristã é participar da missa dominical e, a partir dela, recolhendo tudo aquilo que vivemos durante a semana, depois, de novo, partir para a nossa vivência. É claro que a nossa vida toda, inteira, ela exige um aprendizado, né? É preciso que nós nos acostumemos com isso. E isto vale para todas as realidades, sejam elas humanas, sejam elas também a nível de fé. Sabemos muito bem disso. E a nível de fé, sobretudo, nós não vamos tratar das realidades humanas aqui, mas a nível de fé, nós sabemos que aquela fé que nós recebemos um dia no batismo, e nós a recebemos porque pai e mãe viram e sabem que é uma grande graça, grandíssima, e que querem, por isso, doar aos seus filhos este dom imenso, a graça de Deus, o amor de Deus que nos salva, a sua salvação, oferece para o seu filho e vai devagarinho começando um caminho de acompanhamento. Bom, qual que é a pedagogia que a igreja usa? Aqui vou me servir do Sínodo dos Bispos. Quando nesse longo e belíssimo tempo da igreja que colocou os jovens no centro do seu olhar e da sua preocupação, no finalzinho o Papa escreve, então, recordando que, sobretudo, a igreja quis se aproximar para escutar e acompanhar os jovens. Escutar e acompanhar. Ele nunca usou a palavra obrigar a irem para a celebração da Eucaristia. Isso significa o quê? Significa que nós, os adultos, os bispos, os padres, os religiosos, aqueles que têm uma missão na igreja, os assessores dos grupos de jovens, os coordenadores dos movimentos e das pastorais da juventude, nós temos uma missão muito grande. Qual que é? É de estarmos próximos, de nos fazermos um com eles, de ouvirmos aquilo que eles trazem no seu coração e de acompanharmos os passos que eles vão fazendo na sua vida até que um dia, então, tenham a alegria de poder estarem presentes na celebração da Eucaristia. Então, essas 2 atitudes, uma aproximação empática, uma aproximação misericordiosa, e aí o Papa escreve assim: olha, não faz bem nós termos uma atitude normalmente muito negativa em relação aos jovens. Suas posturas, o seu jeito de ser, o modo do tempo presente. No meu tempo, sim, então nós íamos todos à missa no domingo. E então,
esta postura ela não ajuda. É importante termos uma postura mais positiva em relação à presença dos jovens. Até porque hoje, talvez mais do que em outras épocas, nós sentimos esta necessidade muito grande que os jovens têm de serem acompanhados, de serem ouvidos, de ter alguém por eles, de ter alguém que escute as demandas que brotam do seu coração e da realidade aonde estão vivendo. Quem é pelos jovens? Quem acompanha os seus passos? Claro, nós sabemos que o primeiro que deve acompanhar, obviamente, são os pais, é a família, não tem dúvida disso. Ninguém vai querer tirar o lugar da família porque ela é a principal responsável. Mas nós realizamos com os jovens, sobretudo, e nós cremos nesse caminho, a CNBB, os bispos, as dioceses, a catequese e a formação também catequética e dos grupos de jovens, nós cremos de que o caminho da iniciação à vida cristã é exatamente aquilo que nós queremos propor para os nossos jovens. Qual que é? Auxiliar para que os jovens neste mundo que nós vivemos, um tanto árido, difícil de se abrir para Deus, para o outro, para as coisas da natureza, para o mundo, para a sociedade, possam abrir o coração e acolher um outro que vem e quer habitar na vida de cada um dos nossos jovens. O caminho da iniciação à vida cristã é, portanto, um caminho de mudança antropológica, isto é, de quem quer na sua vida compreender devagarinho que existe alguém que olha por nós e que nos ama tanto e que conduz os nossos passos. Bom, este caminho exige, portanto, em primeiro lugar tem que reunir a primeira catequese, depois os jovens e depois devagarinho e também individualmente vão descobrindo-se diante de um olhar que está diante de si. Como? Pela palavra de Deus, pela leitura da realidade. Nós sempre olhamos a realidade pela palavra de Deus que nos mostra aquilo que de menos bom tem lá. E a partir disso, então, olhando para si próprios, para a sua vida, numa comunidade cristã, não existe jovem cristão fora de uma comunidade cristã, católica, e que tem um caminho que vai realizando através dos encontros, das pastorais, até celebrar a Eucaristia. Conhecer e celebrar a Eucaristia, esse é o grande objetivo. Eu fico pensando, às vezes, as crianças pequeninas que o pai e a mãe levam para as celebrações. Louvado seja Deus por isso. Louvado seja Deus. Por quê? Porque se espera até chegar aos 12, 13, 14 anos para começar a participar, elas vão achar muito estranho. Elas vão se sentir, não é para nós este caminho que a igreja está apresentando. Então, pai e mãe que levam, elas se acostumam com o ambiente, se acostumam com os cantos, elas se acostumam com a necessidade semanal do encontro. E aí, devagarinho, depois vão compreendendo também. No início, acham bastante chato. Eu me recordo de uma cena aqui na Catedral de Cruz Alta, quando uma família com 3 filhas meninas, uma disse para a mãe assim, falta muito para acabar ainda, né? Eram criancinhas bem pequenas e que por isso não estavam entendendo aquilo que estava sendo realizado. Mas pai e mãe, pessoas de fé, levam todos os domingos essas crianças para a celebração da Eucaristia. Depois chega o momento em que os jovens são educados também no caminho que vão fazendo, pela catequese, pela iniciação à vida cristã, a poderem também aprofundar isto que já viram, que já estão devagarinho vivendo, que estão já vivendo no grande grupo de uma pastoral, de um movimento e no seu pequeno grupo que formam com os seus animadores. Ali, na catequese, sobretudo, eles professam a fé, eles reconhecem a presença do Cristo, eles sabem já o que é que eles estão buscando para a vida. Claro que nesse caminho também, eu vou repetir aqui a importância dos assessores dos grupos de jovens
que também podem ser diretores espirituais, mas podem ser também pessoas outras, um padre, uma irmã, o próprio bispo, que tem uma palavra bem próxima dos jovens e consiga orientar o caminho deles para viverem a sua vida humana, né, com os valores, vocacional e também, e sobretudo, eclesial. Então, aqueles que são os condutores espirituais, nem sempre se compreende tudo, porém, o importante é confiar-se nas mãos de Deus. Então, chegando ali, chegam até o ponto em que eles vivem, porque compreenderam, e partem para a sua vida. Jovens que conseguem compreender e viver a Eucaristia. Por isso, a partir da Eucaristia, nossos jovens vivem a sua vida. Significa que não podem viver sem ela. Jovens e adultos, e nós todos. Ela é mais importante, muito importante. Nela, Cristo vivo está. Eu falo aqui, sobretudo, da organização ritual da Eucaristia, do seu significado, de todos os momentos que se vive, desde a acolhida, ato penitencial, palavra de Deus profunda, importantíssima, uma palavra bendita pelo padre, pelo bispo, pelo ministro extraordinário da Sagrada Comunhão Eucarística, pelos diáconos. E depois, claro, a mesa do altar, onde nossos jovens também já se prepararam e podem participar plenamente dela. Claro, quando acaba a missa, então saem, voltam para casa, voltam para suas realidades. E ali, então, eles são convidados a viverem a fé que professaram em Cristo, a palavra que ouviram, a comunhão que formaram com a igreja, a solidariedade que a Eucaristia mostra, todos os dias com alegria viverem o Evangelho. Então procuram, compreendem e vivem a Eucaristia. Então esse seria o primeiro ponto que eu falei, né? Este caminho de um jovem que vai devagarinho buscando compreender o sentido da Eucaristia. Bom, claro que aqui nós temos muitas realidades difíceis que nós vivemos hoje como igreja, muitas. Mas nós temos um testemunho bonito. Obrigado você, querido jovem, que compreendeu isso e que vai na celebração da Eucaristia, não porque é a missa dos jovens. Tem muitos lugares que os jovens vão porque é a missa dos jovens. E depois, quando não é a missa dos jovens, não é mais o lugar propício, mas vocês vão porque entenderam este lugar específico. As perguntas continuam ainda, nós não temos resposta para todas elas, né? E devagarinho vamos conseguir compreender. Segundo grande ponto, aqui eu vou subdividi-lo em 3 pontos. Né? O segundo grande ponto são palavras sobre a própria Eucaristia, o que ela é. Né? Eu recordo aqui um teólogo, Henri de Lubar, que dizia assim que a igreja faz a Eucaristia e a Eucaristia faz a igreja. Nós nos encontramos, celebramos, nos reunimos e saímos mais ainda a igreja vivendo tudo aquilo que a realidade da Eucaristia traz presente. Atenção, porque, de fato, a Eucaristia não se resume somente em receber a comunhão. Claro que lá é o ponto mais alto, né? O caminhar todo para isso, e porque nós vivemos um tempo difícil nesse momento da pandemia, em que muitas pessoas, nós também, todos nós, os bispos, os padres, todos nós sentimos o quanto isso é difícil para nós vivermos esse momento de um retiro até mais prolongado para podermos depois retornar com alegria a viver a nossa vida de fé. Muito bem. Então, primeiro ponto desse segundo ponto, qual que é? A Eucaristia é sobretudo aquele mistério da fé que resume todos os outros. Nós olhamos para o Cristo presente e nós, depois da celebração da consagração do Padre, diante do Cristo vivo presente, diante da presença real de Cristo, nós dizemos:
Eis o mistério da fé, nós, os padres, os que presidem. E o povo responde dizendo que nós celebramos exatamente o Cristo ali presente, que se fez pequeno, que se fez um de nós. Ele que, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E continua o seu amor oblativo, redentor, que sintetiza toda a vida de Cristo ali presente. E, portanto, nós confirmamos, afirmamos mais uma vez que o caminho, o único caminho para podermos compreender e viver a Eucaristia é o caminho da fé. Não tem nenhum outro caminho. Este é o caminho. O caminho é a profissão de fé do Cristo presente e vivo sobre o altar e que nós vamos receber quando nós assim participamos. Claro que nós compreendemos o sentido do que é fazer memória, isto é, trazer presente para a nossa vida. A liturgia nos ensina isto, quando, sobretudo, ela nos recorda que a Eucaristia, como toda a liturgia, mas sobretudo a Eucaristia, porque tudo conduz para a Eucaristia, é trazer presente para a nossa vida um único acontecimento realizado uma vez em Cristo e que tem para cada um de nós as suas consequências também. Então, a nossa vida que acolhe para hoje, quando celebramos aquilo que Deus vai nos apresentando e nós levamos para o mundo isso, levamos com alegria para o mundo isto, para essa realidade toda. O valor sacrificial da Eucaristia é exatamente isso, que uma única vez para toda a humanidade, para todo sempre. Vocês já pensaram, queridos jovens, quantas missas estão sendo celebradas todos os horários neste momento no mundo? É o mesmo banquete eucarístico, é a mesma salvação que nos é dada em Cristo. É por causa dele que nós estamos reunidos. É ele que nós professamos. O único e definitivo e incessante sacrifício de Cristo, o único, se torna presente em cada uma das celebrações que o padre, que o bispo presidem sobre o altar. Recordo de São João Paulo II, que no finalzinho de sua vida, escrevendo sobre a sua vida, ele dizia assim: e todas elas são iguais. Todas. Naquela comunidade bem pequenina, onde a igreja não tem todos aqueles recursos grandes e bonitos, lá o Cristo se faz presente. Aliás, até penso que talvez se faça presente de uma maneira mais privilegiada, porque ele escolheu esse caminho mais simples de estar presente e as pessoas se sentirem acolhidas por ele, alimentadas e enviadas para a vida. Jesus, na sua vida, multiplicou e distribuiu o pão. E quando na última ceia ele partiu o pão, não é que ele só dividiu o pão que já existia. Ele fez de sua vida uma constante divisão, fazendo com que os outros pudessem ter vida e vida em abundância. Deu de si próprio. O primeiro ponto importante da Eucaristia para quem professa a fé nele é compreender que cada vez que nós participamos da Eucaristia, de certo modo nós tomamos para nós aquilo que Jesus viveu da sua oferta quando ele veio a este mundo e quando ele procurou fazer o bem e dar-se de si mesmo para as pessoas. Deu-se uma vida doada, um pão partido, o sangue derramado, exatamente estão nas palavras centrais, na instituição da consagração na mesa eucarística. Claro que na celebração da Eucaristia, quando nós professamos a nossa vida de fé, nós precisamos cuidar de algo bem importante. Depois eu vou falar mais sobre isso também, que a nossa Eucaristia, ela não pode ser uma mesa, desculpe, eu vou usar esta palavra, uma mesa burguesa. Não, ela não pode ser. É uma mesa que atinge a humanidade toda. Nós não celebramos o Cristo ressuscitado ali presente, morto e ressuscitado. Morto e ressuscitado, todos são acolhidos e, portanto, deve-se atingir o coração e a vida de todas as pessoas,
Todos os crucificados da história, assim que os teólogos têm afirmado, estão presentes em cada uma das celebrações eucarísticas. Um outro elemento importante nesse primeiro ponto do dado da fé é de que cada vez que nós celebramos a Eucaristia, nós dizemos para o Senhor, ainda não somos Eucaristia. Ainda é um sinal não no sentido que não esteja presente, um sinal de que um dia, sim, nós vamos viver a Eucaristia. Mas será que vamos viver a Eucaristia um dia? Nós celebramos isso e dizemos, sim, Senhor. Nós cremos que um dia, com o Senhor, na mesa eucarística, nós vamos viver esta comunhão plena com todos. Vinde, Senhor Jesus, é aquilo que nós recordamos em cada uma das celebrações eucarísticas. Então, esse primeiro ponto que nós recordamos é exatamente uma grande profissão de fé nele, no Cristo presente, que se doa, que nos reúne, que nós não por nada nos ajoelhamos diante dele, rezamos, agradecemos e queremos dizer obrigado, Senhor, porque pela nossa fé nós o reconhecemos aqui em nossa vida, em nossa igreja, nas realidades de cada uma das igrejas do mundo, ali no Rio Grande, em cada uma das paróquias, nas comunidades mais simples, e nós dizemos, nós professamos a fé no Cristo vivo e ressuscitado presente em cada uma das celebrações. Louvado seja Deus por isso. A primeira palavra é exatamente essa. A segunda palavra desse segundo ponto é exatamente a comunhão. Vivemos a comunhão com Cristo e a comunhão com os irmãos. Não só que cada um de nós recebe Cristo, mas também que Cristo recebe cada um de nós, nos disse São João Paulo II no finalzinho da sua vida, né? E retoma aquela palavra que Jesus falou no Evangelho, quem come a minha carne e bebe meu sangue, vive em mim e eu vivo nele, vem dele. Nós vivemos de Cristo, a nossa fé é professada em Cristo. Desde quando nós fomos batizados, nós somos como que enxertados no tronco que é Cristo e dentro de nossas veias circula aquele sangue que nós recebemos, um modo bem humano para entendermos como nós vivemos unidos a Ele. Nós somos de Cristo, nós vivemos por Ele, nós somos chamados a viver e sem Ele nada podemos fazer. A Eucaristia, portanto, nos une a Cristo, permanece em mim, eu permaneço nele, o alimento corporal transforma-se em quem o comeu. Quanto ao pão da vida, acontece exatamente isso, nós nos tornamos o que recebemos, disse Santo Agostinho. Isto é, se nós de fato comungamos, participando da Eucaristia todo domingo, em cada celebração, nós nos cristificamos, nos tornamos cada vez mais próximos de Cristo. Atenção, porque não é somente este momento da nossa vida que nos tornamos um com Cristo, mas é um caminho que me leva até a Eucaristia e na Eucaristia nós temos a força para podermos depois seguir o caminho da oração, da caridade, da comunhão na vida pessoal. Mas primeiro de tudo, estou falando da comunhão com Cristo na Eucaristia. Na carta aos Coríntios, nós falamos assim, o pão que partimos não é comunhão com o corpo de Cristo? E como há um único pão, nós, embora muitos, somos um só corpo, pois participamos todos deste único pão. Então, em Cristo nós somos um. Formamos com Ele uma unidade e com todas as outras pessoas com quem nós também participamos. E na carta, que é aquele ensinamento dos apóstolos, a Didaqué, é dito assim, aquele que come e bebe sem discernir o corpo,
come e bebe a sua condenação. Sem discernir o quê? Sem ter presente a sua relação com Cristo, a sua relação com os irmãos, a sua relação com tudo aquilo que existe no mundo, a sociedade toda. Nós somos um com Cristo, portanto. A maneira como a igreja tem encontrado para designar essa nossa relação com Cristo é de que a Eucaristia é chamada de o banquete sagrado. E de fato é o banquete sagrado. Além de ser o sacrifício de Cristo, ela também é o banquete sagrado onde nos alimentamos daquele que quer ser em nós o alimento espiritual cotidiano. Portanto, na Eucaristia somos um com Cristo, né? Esta dimensão invisível da nossa relação com Cristo, que queremos ser um com Ele, ela também tem uma visibilização, né? Então, a dimensão que é espiritual é em Cristo, né? Mas também a dimensão visível dos irmãos, da comunhão eclesial, do amor à nossa paróquia, do amor ao nosso padre, do amor ao nosso bispo, do amor à CNBB, que são os sucessores dos apóstolos, do amor ao nosso Papa, que é aquele que continua a missão de Pedro na igreja hoje. Atenção, porque a Eucaristia, ela nunca é separada da nossa comunhão que nós formamos no nosso dia a dia. Então, recordamos aquela primeira frase que eu falei, de que de fato a Eucaristia, a igreja faz a Eucaristia e a Eucaristia faz a igreja. Não podemos separar uma da outra. Algumas vezes vou dizer algo que bate no meu coração. Como me dói quando eu consigo ver de que de fato muitas pessoas não se querem bem. Nem entre os jovens. Nós não damos um bom testemunho para vocês, queridos jovens. Nós somos convidados a dar um testemunho mais autêntico, de comunhão eucarística e de podermos conviver e dialogar nas diferenças que nós formamos ao interno de nossas comunidades e da igreja também. Aí sim, celebraremos plenamente a Eucaristia. Terceiro grande ponto para compreendermos o significado deste procurar, deste professar, deste viver plenamente a Eucaristia na comunhão. É claro que vocês já notaram que não está completo ainda e que falta um ponto bem importante, que é aquele da missão, da partilha, do serviço. Recordo aqui os discípulos de Emaús, que ao retornar para sua casa, eles acabam, então, tendo a companhia de alguém que se aproxima, que escuta, que traz a palavra, que anima o coração deles, que se dá a conhecer quando reparte o pão e que depois envia em missão. Vão para anunciarem o Evangelho. Eu recordo de Santo Alberto Hurtado, um santo chileno muito recente, que ele dizia assim, que a minha missa é a minha vida e a minha vida é uma missa prolongada e, portanto, tem a ver com a vida e a missão, a vida e a missão. O encontro com Cristo, profundamente, cada vez mais aprofundado, a intimidade eucarística não é nunca unicamente uma dimensão espiritualizante. Ela é, sobretudo, uma dimensão de vida espiritual em Cristo, de ligação com Ele e de envio em missão. Sempre os jovens que vivem a sua vida de fé, quando são chamados, eles vão com alegria. Olha, se tem um ponto importante que numa paróquia nós podemos realizar para os grupos que se encontram e buscam formação e vida espiritual, é enviá-los em missão. Pequenas comunidades missionárias, não é esse o caminho da nossa igreja?
E não será esse o caminho da igreja quando concluirmos esse tempo difícil da nossa pandemia que estamos vivendo? Irmos ao encontro dos outros, reanimarmos novamente a vida de fé dos nossos jovens? Então, uma vida eucarística é uma vida de missão. Os dois discípulos, depois de se encontrarem com o Senhor, eles voltam para anunciar que tinham encontrado o Cristo vivo, ressuscitado. A vida cristã, portanto, tem uma dinâmica eucarística. Já falei disso. O cristão é um homem eucarístico que caminha pelo mundo, que vive da Eucaristia, que caminha com a Eucaristia. Ele vive da Eucaristia. A Eucaristia vai nos moldando interiormente, é um jeito de viver, ela nos forma, ela vai constituindo em nós aquela alegria de ter encontrado Cristo ressuscitado, como quem, diz o Papa Francisco no início do seu ministério, não precisa ter feito curso de teologia, doutorado, que bom se você fez, ótimo, melhor ainda, desde que seja para anunciar o Cristo vivo, presente na vida das pessoas e do mundo todo. Para isso, nós vamos para a missa dominical para depois sairmos para levarmos para as pessoas esta alegria. O que significa, portanto, viver a Eucaristia? As várias dimensões, a fé madura, o caminhar com Cristo, a fé na igreja, a vivência da caridade, a esperança que nós vivemos precisam ser testemunhadas sempre. Claro, recordamos São Francisco que dizia assim, bom, também se precisar, usemos palavras, porque o importante é o jeito que nós vivemos a Eucaristia em cada dia de nossa vida. No nosso olhar, no nosso coração, no jeito de tratar as pessoas, no modo como nós vivemos a comunhão entre nós, no modo como nós vivemos a partilha, que vivemos a caridade, que buscamos a solidariedade entre todos. Isto tem que ser eucarístico. Jovens que descobrem e vivem a Eucaristia são solidários. E são solidários porque está dentro de si próprio. E atenção, quando nós fazemos isto, nós não podemos, e nem queremos, e nem devemos querer ter alguém que nos bata palmas, que o nosso nome esteja escrito, que apareça na rádio, enfim, nos meios de comunicação, porque nós olhamos para o coração da vida das pessoas e nós sabemos que lá também está o Cristo presente. Afinal, não foi isso que Jesus falou dos pobres, no pobre e no faminto. Não há o mesmo gênero da presença de Cristo como no pão e no vinho sobre o altar. São dois modos diferentes. Porém, seja numa, seja na outra, o Cristo está presente. Identificou-se com Ele. São João Crisóstomo, vocês conhecem muito bem esta passagem da Escritura, em que ele fala sobretudo da relação entre cuidar daqueles que mais precisam e também vivermos o culto bonito, bem organizado, com toda a solenidade, com todo o capricho na liturgia, com tudo aquilo que é preciso. Não deixem de lado aquele que mais precisa para poder viver aquilo que na Eucaristia nós temos, que deve ser vivido. São João Crisóstomo, que necessidade há de cobrir com véus de ouro o seu altar, se depois lhe negas o traje necessário, e por isso, quando enfeitas o ambiente do culto, não fechas o teu coração ao irmão que sofre. Ele é um templo vivo, mais precioso que o templo de pedra. Nos puxa as orelhas, nos questiona que, de fato, a Eucaristia e a vida andam juntas, sempre juntas. Recordemos aquilo que Jesus disse, pobres sempre tereis convosco, e teremos mesmo. A nossa vida de proximidade com os mais pobres, de acolhida, de auxílio, é Eucaristia também, sim. Eucaristia,
por isso é fonte e ápice da vida cristã. Onde parte, mas também para onde vai, para onde encaminha. Portanto, vamos resumir dizendo, a Eucaristia é vida. Recordemos Jesus com os apóstolos, quando ao celebrar, ao antecipar a vida que ele teria de entrega na cruz, ele lava os pés dos discípulos, ele se faz pequeno servidor, ele tem atitudes eucarísticas profundas atitudes eucarísticas. Depois ele pergunta para os discípulos, mas afinal, vocês entenderam isso? Precisa explicar mais alguma coisa? Não disse com essas palavras, mas ele disse ajudando para que eles pudessem viver e entender aquilo que está no coração e na vida de cada um deles. Vocês entenderam que para vivermos a Eucaristia é preciso todas aquelas atitudes da preparação, da profissão de fé nele, da comunhão nele, da missão com ele, de ir ao encontro das pessoas, porque todas são importantes. Não é unicamente participar da missa e receber a comunhão e depois voltar para casa. É bem mais profundo isso, é bem integral, é bem maior. Por isso, um dos grandes sofrimentos do nosso tempo, que estamos vivendo nesse tempo, repito de novo, é de que nós não conseguimos ajudar as pessoas a que elas participem da Eucaristia. E segundo, mesmo participando, muitas delas, jovens também, não conseguem entender o seu sentido profundo. Não conseguem ainda entender. Portanto, nós poderíamos dizer assim, a Eucaristia não é só um mistério a ser celebrado. Não é só um mistério a ser consagrados. Não é só um mistério a ser recebido. E nem a ser contemplado e adorado. Ela é tudo isso. Mas é um mistério a ser vivido em nossa vida, no cotidiano de nossa vida. Eu queria concluir trazendo presente para nós o último parágrafo da carta do Papa Francisco que ele escreveu para os jovens do Christus Vivit. O último parágrafo, muito conhecido, já citado abundantemente. E no número 299, o Papa diz assim, agora para concluir um desejo, do jeito tão simples como ele escreve, né? Queridos jovens, serei feliz em ver vocês correrem mais rápido que os lentos e os medrosos. Correr atraídos por esse rosto tão amado que adoramos na Sagrada Eucaristia e reconhecemos na carne do irmão sofredor. Que o Espírito Santo os impulsione nessa corrida adiante. A Igreja necessita do seu entusiasmo, das intuições, da sua fé. Nos fazem falta. E quando chegarem onde nós ainda não chegamos, tenham paciência de esperar por nós, disse o Papa Francisco na conclusão da carta que ele escreveu sobre o Sínodo dos Bispos lá em Roma e que nós temos a alegria de tê-la em nossa vida e de vivê-la juntos. Muito bem, então, isto que eu tinha preparado para deixar para vocês, queridos jovens. Que bom, que alegria poder falar com vocês. Querido povo da Diocese do Rio Grande, queridos padres, queridos bispos desta diocese, querido povo que está vivendo um momento bonito de dizer obrigado ao Senhor com tudo aquilo que nesse ano nós temos também de maiores dificuldades e nós podermos nos viver e aprofundar a nossa vida de fé. Deus nos ajude, Deus nos abençoe. E sobre vós todos, queridos irmãos e irmãs que acompanharam este momento, Deus vos conduza para viverem com alegria a vida eucarística e sobre vós a bênção de Deus. Em
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu abraço a todos vocês.